Olá, seja bem-vindo a mais esta abertura mensal setorizada. Dessa vez é o grupo 2 de petróleo e gás, utilidades públicas e materiais básicos. Estamos aqui no dia 12 de outubro, então esta é a publicação, o vídeo do mês de outubro, e voltaremos a este mesmo tema na segunda quarta-feira de novembro, dia 9 de novembro. Ok? Bom, vamos lá então com o nosso IBOV, o índice Bovespa à vista. Tá? Nós tivemos aí, como já falamos, uma lateralidade pronunciada. Esse candle aqui foi a da semana de eleição, do primeiro turno. Estamos aqui na segunda semana depois da eleição do primeiro turno, que em outras publicações, em outros vídeos, eu já disse que seria uma semana morna. Provavelmente não aconteceria nada de muito impactante na bolsa. E a gente tem todo o mercado internacional em queda, a bolsa hoje mesmo fechou em queda. Então é um compasso de espera, a não ser que aconteça alguma coisa que fuja da normalidade. O convergente divergente, apesar de indicar ligeira alta, ele está na horizontal, então não tem muita expressividade, pequeno. O índice de força relativa normalizado, ele indica ainda alta, mas está tranquilo, ligeiramente horizontalizado. A tendência maior é de que o mercado retome a alta, dentro desse contexto gráfico, porém ele está em compasso de espera. E mês de outubro não deve se respeitar muito o gráfico. Tem que ficar muito atento, porque mês de eleição, ainda mais uma eleição polarizada como a que se vive aqui no Brasil, qualquer coisinha que possa sair foge totalmente do esperado. Então aqui não tem probabilidade mais que aguente o espírito eleitoral brasileiro. Ok? Bom, Petrobras, se você não viu ainda, foi publicado ontem uma operação bem interessante, que rendeu 75% de ganho com opções, que são instrumentos derivativos das ações. Assista no quadro Nossas Operações, que é bem interessante. Eu também comentei isso na abertura semanal desta semana, de segunda-feira, dia 10 de outubro. Então, se for o caso, dê uma olhadinha lá também para entender melhor. Aqui, o que nós vamos dizer simplesmente é: Petrobras deu um salto na primeira semana de outubro, pós primeiro turno das eleições, e entrou em compasso de espera. De acordo com o que nós estamos lendo aqui, olha só, a Petrobras mostra um contexto de elevação de preços, porém convergente e divergente indicando queda, índice de força relativa normalizado começando a indicar queda. Ele ainda está numa fase positiva, ele está ainda sustentando um possível movimento de alta, um eventual movimento de alta, melhor dizendo, mas ele está virando para queda. Também, segunda-feira foi queda, sexta-feira já começou. Não há muito o que se esperar aqui que uma correção. Eu havia dito que ele não deveria passar dos lábios do crocodilo, não passou. Porém, teve uma eleição aqui no meio, então essa indicação não tem muito valor assim. Agora, o que deve acontecer aqui? Eu acredito que pode haver uma correção um pouco maior, mas não vai ser tão pronunciada de jeito nenhum. Eu acredito que ele desça abaixo dos lábios do crocodilo, mas nem deve chegar a tocá-lo nos próximos dias ou nas próximas semanas. Minha visão é que ele deve retomar o movimento de alta, depois que esse convergente e divergente aliviar, e virar novamente para alta. Ele tinha passado dos 100%, ou seja, ele estava nos seus 5% de exceção ao longo do tempo. É normal que existisse uma correção. Isso daqui, em grande parte, aconteceu antes do gap, antes do salto. Então ele estava no momento de correção, ele sofreu um movimento para cima que foge da previsão gráfica. E aí o natural agora é que ele tome fôlego aqui, ou seja, que esse indicador baixe para depois virar. Então é impossível que exista ao longo dessa semana, que está representada apenas por esse candle aqui. Eu estou gravando o vídeo na segunda-feira, então é só um dia. Ele precisa de mais fôlego para retomar.
tá? A não ser que saia alguma coisa muito excitante aí no mercado que possa fazer com que ele retome. PetroRio é um ativo bem interessante também, ele vem vindo com um lento aumento dos preços. No pós-eleitoral, ele não deu um salto tão grande, tá? Ele ficou dentro da faixa recente, né? Tem aqui uma resistência, olha só, né? Eu poderia ajustar ela aqui um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, em função de outros candles. Acho que aqui talvez fosse uma resistência mais interessante. Ela rompeu no dia da eleição, né? Só que ela foi lá bater na segunda volatilidade, passou um pouquinho da banda superior de Bollinger. A gente sabe que nenhum ativo aguenta muito tempo isso daqui, né? Então, naturalmente, ela deu uma corrigidinha. Começou essa semana dando uma corrigidinha, tá? O convergente divergente ainda é favorável à alta. O índice de força relativa normalizado ainda é favorável à alta. Então, este ativo não deve corrigir muito, ele deve lateralizar um pouco e retomar. Vamos dar uma olhada no diário dele aqui. Ó, no diário, ele também está lá no topo, bem no topo. Ele pode esticar até a quarta linha de volatilidade? Até pode, mas eu acho que não tem força. O NRSI já deu uma virada aqui, ó, já deu uma corrigida. Eu acho que ele primeiro vai ter uma correção para depois retomar alta. Mas pode acontecer dele seguir em frente? Até pode. Tá? Mas eu não entraria. Eu não entraria agora. Eu esperaria que ele desse uma correção para entrar. Ok? Ultrapar, ela está em um movimento de queda, não se animou com a eleição, né? Nadinha, é esse candle aqui. Ficou dentro do candle anterior. Até teve alguma movimentaçãozinha, mas nada expressivo. O crocodilo está de boca fechada, né? Lábio, dente e mandíbula tudo junto. Não tem movimento aqui, tá? Ele está fazendo os máximos e mínimos dentro do rio, que é a nuvenzinha azul aqui. Tudo dentro, ó. Tudo dentro, tudo dentro, tudo dentro. Aqui sai um pouquinho. Aqui sai um pouquinho, mas muito pouco, tá? Poderíamos dizer que ele está dentro, tá? Então, assim, ele pode sair daqui e vir aqui em cima. Movimento pequeno. Pequeno, vai dar em torno de 10, 13% está dando aqui, mas não deve chegar ao extremo, então 10% mais ou menos. 1,7, 1,75 reais. Com um convergente divergente, veja só, de longo tempo, fraquinho. O índice de força relativa fraco, né, relativamente fraco, indicando baixo, né? O convergente divergente também indicando baixo. Não é, só que com uma faixa dessa daqui, ó, não dá para sugerir uma operação de jeito nenhum nesse ativo, tá? É para ficar de fora, a não ser que você queira entrar em prazos menores. No diário, ele até tem apresentado alguns movimentos um pouco mais expressivos ao longo da semana. Aqui deu 17%, mas não é muito confiável. Aí minha sugestão é, fique de fora nesse momento. Eletrobras, eu tinha comentado no semanal, agora com uma visão de mais longo prazo. Ela está fazendo um duplo topo aqui, ó. Aqui e aqui. Isso é um duplo topo. Tá? Se a gente fechar um pouquinho, tá batendo aqui também, ó. Então, se a gente fosse pegar uma linha aqui e aqui, olha lá. Oh, tá errado. Olha só. Está segurando numa resistência de longo prazo. Essa resistência vem lá desde agosto de 2019. Tá, vou até fechar um pouco. Aqui já não tem mais. Então, olha, depois ela se repetiu aqui em junho. Tá? E se repetiu de novo aqui em agosto. Sinceramente, muito difícil esse ativo ter um crescimento razoável.
Apesar do crocodilo estar indicando uma possibilidade de alta, convergente e divergente está indicando baixa, o RSI normalizado ele está indicando correção, né, uma baixa dentro do plano de alta, então uma correção. De fato ele deve bater aqui e subir mais um pouco, mas com um movimento inexpressivo, pouco expressivo, difícil ganhar dinheiro aqui. Para mim, Eletrobras neste momento fica de fora, tá? Mas vamos ficar atento ao segundo turno, porque pode acontecer alguma coisa. A Eletrobras já está privatizada, então ela já não tem tanto efeito político. Tá? Eu diria que ela está em compasso de espera, os investidores estão em compasso de espera, aguardando para ver o que vai acontecer com ela. Tá? Neoenergia é um ativo bacana, bom para operações de longo prazo. Ele está bem lateralizado. Esses topos e fundos aqui chegam a valer 25%, né, essa movimentação aqui, daqui até aqui. Né, essa movimentação aqui foi de 27%, né, movimentação boa também. Só que é um ativo lateralizado. Então o que tem que fazer para ganhar dinheiro aqui? Comprar no fundo, vender no topo. É bem difícil você saber quando vai dar fundo e topo se você não tiver uma técnica muito boa. A gente consegue, com a nossa técnica, verificar muito bem onde está dando topo e fundo. Mas olha só, aqui ele já segurou, não foi para frente. O que tem acontecido também aqui, aconteceu aqui, né? Então ele deve ter mais uma queda intermediária agora, depois ir lá para cima. Convergente e divergente indicando de queda para lateralidade. O índice de força relativa normalizado indicando queda, né, início de queda. Então, de fato, ele deve ter mais uma correçãozinha aqui para lateralidade, para depois começar a subir. Não é o momento de se fazer alguma coisa neste ativo. Ok? Agora aqui a IDUS, queda desde... né, teve essa grande quebra aqui que foi em março de 2020, foi o Covid. Né? E amargando aqui queda, parecendo a JBS que a gente tem visto na abertura semanal. Né? No momento aqui, a não ser que você queira fazer um trade muito curto, é justamente pegar nesses pontos que ele ultrapassa um pouco os dentes do crocodilo, chega mais próximo da mandíbula, vender e recomprar aqui embaixo. Mas são movimentos pequenos, né, exige realmente um espírito mais de trading, não é o que as pessoas estão habituadas, né, a maioria das pessoas. Então eu recomendaria um certo cuidado. Dá para ver aqui que ele está no movimento de alta, daqui a pouco ele deve virar. Ele já está chegando próximo das resistências. Ele deve estar pronto para virar, tá? Ou quase. Então daqui a pouco ele vai começar a cair. Eu diria que se você faz movimentos de curtos, é um bom momento para se pensar em vender. Observe mais um pouquinho durante essa semana. Se não, comprar de jeito nenhum. Ok? Energias do Brasil é outro ativo que tem aí recuperado um pouco o seu valor, né, mas movimentos vagarosos também. Né, aqui ele está no momento de correção, ele daqui deve ir para cima, tá, o convergente divergente ainda indica queda, o NRSI ainda indica queda, né, ou seja, ele pode ter uma pequena lateralidade aqui, mas na minha opinião ele está se preparando, tomando fôlego, tomando força, tomando energia para começar a subir de novo. Então daqui a pouco vai ter um ponto de entrada aqui comprado para poder entrar neste ativo, que é muito bom. A Transmissão Paulista é um ativo também que geralmente ele vai bem, vai longo, né? É bom para quem gosta de dividendo, paga um bom dividendo também. Ele está numa lateralidade. A lateralidade, esse ativo não costuma ter amplitudes muito grandes. Então, minha opinião, se você vai comprar para dividendo, espera ele chegar mais perto dessa média de 144, compra e seja feliz. Tá? Ele está indicando aqui uma correção, indicando correção. Aqui nem tanto, né? Ele está indicando alta, mas virando. Aqui sim, começou uma correção, ainda está bem no começo. Ele deve chegar a bater nessa 144 de novo e depois vai para cima. Aí é o que eu imagino para ele. Dá para
aportar para sua posição se você faz carteira de dividendos. Sanepar. A Sanepar, eu acredito que com a vitória do governador para governador com o Tarcísio, ela deve tomar uma. Tarcísio não, desculpe. Ratinho, né? Essa daqui é do Paraná. O Ratinho, ela deve tomar algum impulso se houver uma manifestação deste novo governo, né, repeteco do governo, de alguma coisa de privatizar ou coisa desse tipo. Porém, olha só, não há nenhum indício gráfico de que isso vai acontecer. Geralmente o pessoal bem informado começa a se movimentar antes, e aqui não acontece nada, totalmente lateralizado. Minha opinião não é o momento, só observa. Observa, e se começar a aparecer algum movimento de alta, aí a gente tem que analisar de novo para eventualmente fazer uma posição de entrada. Alupar, alumínio, né, também é um ativo importante, tem apresentado um ligeiro crescimento, mas olha, é um crescimento lateralizado, né? É esquisito falar isso, mas não tem muitos movimentos aqui expressivos. Ele está no momento de correção, ele tocou aqui os dentes, já está começando a retomar, então o indicador está um pouquinho atrasado, né, o que não é muito comum, ou seja, ele não é um crescimento com muita força. Bollinger bem fechado e fechando. Não é o momento de fazer alguma coisa também, lamentável, né? Esse setor aqui está ruim de fazer alguma coisa. Vamos mudar um pouquinho. Vale do Rio Doce costuma ser um ativo muito bom. Ele deu uma correção bem significativa em outubro, novembro do ano passado. Atingiu o novo topo aqui em fevereiro, março. Fez um duplo topo com este topo aqui de abril do ano passado. Caiu de novo. E, na minha opinião, ela já chegou num fundo. Ela está retomando para uma possível movimento de alta. Então vamos voltar o zoom aqui. Para mim, isso daqui é um novo fundo e ela deve começar a retomar o movimento. Só que isso daqui vai acontecer devagar. Então, se você investe em Vale para efeito de dividendo, pode ser que seja um momento de começar a comprar, né, para efeito de dividendo. Certo? Se você é trader, tem que esperar mais um pouco. O movimento ainda está muito fraco para justificar uma movimentação expressiva. Veja que no dia pós-eleição ela não fez quase nada. Quase não se movimentou. Então nessa semana aqui ele já está caindo de novo. Então, para trading não é o momento de Vale. A não ser que seja day trading, ela costuma ser boa porque tem muita liquidez. Dependendo do tamanho do volume que você opera, pode pegar aí alguma movimentação mais expressiva e aí dá para tirar dinheiro de fato, ou swing trade bem curto, 2, 3, 4 dias, tal, no máximo 5. Mas aqui não tem nada muito expressivo, qualquer movimento deve ser movimento lento. Aí eventualmente vale dar uns saltos. Aí, se você estiver dentro, aproveita, tá? Mas não é fácil prever isso. Braskem, um ativo muito bacana também, né? Ele teve aí uns altos e baixos, teve um duplo topo aqui também na época de setembro do ano passado com dezembro do ano passado e ainda não chegou no fundo, ele ainda está caindo, né? Ele ou ela ainda está caindo, as médias longas estão alinhadas, né, para alta, mas ela cruzou, tá abaixo das 3 médias longas, tá perto da segunda volatilidade, não Bollinger inferior, crocodilo apontando para baixo, convergente divergente para baixo, índice de força relativa normalizado para baixo. Aqui, qual que é a técnica para seguir? Em qualquer correção que ela faça até o dente ou a mandíbula do crocodilo, venda. Só isso que dá para fazer aqui. Chegou perto da segunda volatilidade, ela tem resistido bem na segunda volatilidade, ó, aqui não chegou perto, aqui chegou um pouquinho, tá? Ou seja, a segunda volatilidade tem sido um suporte forte.
E as linhas de crocodilo têm sido a resistência. Aliás, a resistência. Então aqui, olha só, aqui nem chegou lá, nem chegou no dente. É operar vendido. FESA é uma empresa menor, mas costuma ter alguns movimentos bem interessantes. Olha esse que aconteceu aqui, né, no começo do ano passado. No momento, ela está bem lateralizada. Bem lateralizada. E tem semanas aqui, ó, em que ela não movimenta nada. Não sai do lugar. No diário, tem vários dias. É um ativo pequeno, né? Uma empresa pequena, então tem baixa liquidez, mas ela é uma empresa boa. Então, não há o que se fazer a não ser observar. Ok? Muito bem, então essa foi a nossa abertura mensal dos setores de petróleo, gás, utilidade pública e materiais básicos. Retornaremos a este mesmo grupo no dia 9 de novembro. Esperamos que tenha algo um pouco melhor. Esse grupo costuma ser calmo, né? Utilidade pública e materiais não se movimenta muito, né? Eventualmente com alguma crise do ferro, a siderúrgica se movimenta razoável, mas costuma ficar de maneira relativamente tranquila. E o petróleo e gás, esses sim, costumam dar uma mexida razoável, né? Porém, não é o caso neste momento, né? Dá para acontecer alguma coisa, mas temos que esperar mais um pouco. Então, para este quadro, retomamos na semana que vem, dia 17 de outubro, com o terceiro grupo de setores, e neste mesmo setor, no dia 9 de novembro. Até lá. Um abraço.